A nova joia do Palmeiras. Um garoto de apenas 12 anos, já comparado por muitos ao estilo de Neymar, com números impressionantes na base do Verdão e um potencial que pode fazer o futebol europeu começar a prestar atenção. Você já ouviu falar de PH Neto? Se ainda não ouviu, guarda esse nome. Porque esse garoto paraibano está construindo uma trajetória que merece ser acompanhada de perto. E quando você descobre os números, fica difícil não se impressionar. São 242 gols, 121 assistências em 187 jogos pelo Palmeiras, além de 19 títulos e diversas premiações individuais. Sim, você não ouviu errado. Estamos falando de um jogador de apenas 12 anos. Um atacante que começou no futsal, saiu de João Pessoa e chegou ao Palmeiras ainda muito jovem. E agora já aparece em competições internacionais, enfrentando grandes equipes e mostrando que não sente o peso do desafio. Tem velocidade. Tem drible. Tem finalização. E, principalmente, tem uma coisa que qualquer grande atacante precisa ter: faro de gol. Mas existe uma pergunta que começa a aparecer quando um jogador tão jovem apresenta números tão impressionantes. Será que o Palmeiras está diante de uma nova grande joia? Será que PH Neto pode se tornar um daqueles jogadores capazes de movimentar milhões no mercado? E será que gigantes como Barcelona e Real Madrid poderiam, algum dia, colocar os olhos nesse talento? Calma. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa. Mas uma coisa podemos afirmar: o potencial desse garoto chama atenção. E para entender por que PH Neto já desperta tanta curiosidade, precisamos voltar ao começo dessa história. Tudo começou em João Pessoa, na Paraíba. Antes dos grandes campos. Antes da camisa do Palmeiras. Antes dos títulos. Antes dos números impressionantes. Havia apenas um garoto e uma bola. PH Neto começou sua trajetória no futsal, defendendo o SC Meninos da Vila, clube da capital paraibana. E foi ali que começou a aparecer aquilo que hoje encanta quem acompanha seus jogos. O futsal tem uma característica especial. O espaço é menor. O adversário está sempre perto. Você precisa pensar rápido, dominar rápido, driblar rápido e tomar uma decisão em poucos segundos. Para um atacante, esse ambiente pode ser uma escola perfeita. E PH Neto aproveitou. O talento começou a chamar atenção. Clubes passaram a observar o garoto. Até que, em 2023, veio uma oportunidade que mudaria sua trajetória. Ainda na categoria Sub-9, PH Neto chegou ao Palmeiras. E vestir a camisa do Verdão tão cedo significava entrar em um dos ambientes mais competitivos do futebol brasileiro. Ali, não bastava apenas ter talento. Era preciso trabalhar, aprender, evoluir. Porque todos os garotos que chegam a um grande clube carregam o mesmo sonho: um dia, jogar no profissional. Mas poucos conseguem chegar lá. PH Neto começou a construir seu caminho. Jogo após jogo. Torneio após torneio. E os números começaram a crescer. Gols atrás de gols. Assistências. Títulos. Premiações. Até chegar a uma marca que realmente chama atenção: 242 gols. É um número que faz qualquer torcedor parar para olhar. Mas existe outro dado ainda mais impressionante: 121 assistências. Ou seja, não estamos falando apenas de um atacante que aparece para finalizar. Ele também participa da construção das jogadas. Ajuda os companheiros. Cria oportunidades. E encontra maneiras diferentes de influenciar uma partida. No futebol de base, isso faz diferença. E os títulos também começaram a aparecer. São 19 conquistas, além de artilharias e prêmios individuais. Cada troféu representa uma competição. Cada competição representa jogos. E cada jogo representa mais uma oportunidade de evolução. Só que PH Neto não ficou limitado aos torneios nacionais. O garoto também começou a enfrentar desafios fora do país. E foi justamente em uma dessas oportunidades que seu nome ganhou ainda mais destaque. Na La Liga Futures, competição que reúne jovens talentos e grandes equipes do futebol europeu, PH Neto mostrou que não estava ali apenas para participar. Ele foi protagonista. Marcou gols. Criou jogadas. E chamou atenção com lances de qualidade. É nesse momento que a história começa a ficar realmente interessante. Porque existe uma diferença enorme entre ser destaque em uma competição local e conseguir aparecer quando o nível sobe. E PH Neto vem tendo oportunidades para provar justamente isso. Mas existe outro capítulo dessa história que deixa tudo ainda mais especial.
O encontro com um jogador que acabou de representar o Brasil em uma Copa do Mundo. Poucos dias depois de terminar sua participação no Mundial, Douglas Santos esteve em João Pessoa e recebeu uma visita especial. PH Neto. 2 paraibanos. 2 gerações. 2 histórias diferentes, mas unidos pelo futebol. De um lado, Douglas Santos, jogador experiente, titular da seleção brasileira durante a Copa. Do outro, PH Neto, uma criança que ainda está começando a escrever sua trajetória. Para qualquer garoto apaixonado por futebol, encontrar alguém que acabou de disputar uma Copa do Mundo não é um momento qualquer. É inspiração. É referência. É a chance de olhar para alguém que chegou a um lugar onde você também sonha chegar. E talvez, naquele momento, PH Neto tenha pensado exatamente nisso. Um dia, eu quero estar ali. Porque todo grande jogador começou assim. Com um sonho. Com uma bola. Com alguém para admirar. E com a vontade de chegar cada vez mais longe. Mas existe ainda uma curiosidade nessa história. O futebol já fazia parte da família de PH Neto antes mesmo de ele começar a ganhar destaque. Seu pai, Paulo Henrique, também foi jogador profissional. Revelado pelo Atlético Mineiro em 2007, ele chegou a defender o Palmeiras em 2010. E naquele período teve a oportunidade de trabalhar sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Agora, anos depois, é o filho quem começa a chamar atenção vestindo a camisa alviverde. Uma nova geração. Um novo capítulo. Uma nova história. Mas será que PH Neto vai conseguir chegar ao profissional? Essa é a grande pergunta. E ninguém pode responder agora. Porque o futebol é imprevisível. Aos 12 anos, ainda existe muito caminho pela frente. Novas categorias. Novos desafios. Adversários mais fortes. Maior pressão. E uma cobrança cada vez maior. Por isso, o mais importante neste momento não é dizer que PH Neto já é um craque. É entender que ele é uma promessa com números impressionantes e muito potencial. Mas existe uma coisa que todo torcedor apaixonado por futebol sabe. No futebol, talento é apenas o começo. Você pode marcar centenas de gols na base. Pode levantar troféus. Pode receber prêmios. Pode ser apontado como uma grande promessa. Mas chega um momento em que tudo muda. O nível aumenta. Os adversários ficam mais fortes. A cobrança cresce. E é justamente nessa hora que um jovem jogador precisa mostrar que está preparado para dar o próximo passo. É aí que começa o verdadeiro desafio de PH Neto. Aos 12 anos, ele ainda tem muito para aprender. E talvez essa seja a parte mais importante de toda essa história. Porque ninguém precisa ter pressa. O Palmeiras sabe que um talento como esse precisa ser desenvolvido com cuidado. Cada categoria tem sua dificuldade. Cada temporada traz novas exigências. E cada degrau aproxima o jogador daquele sonho que todo garoto que entra na base carrega no coração. Vestir a camisa do time profissional. Imagine por um instante. Aquele mesmo garoto que começou jogando futsal em João Pessoa. Aquele menino que chegou ao Palmeiras ainda no sub-9. O mesmo atacante que hoje acumula centenas de gols. Um dia entrando no gramado do Allianz Parque com a camisa do Verdão. A torcida cantando. As arquibancadas pulsando. E o nome PH Neto sendo anunciado no estádio. É um sonho enorme. Mas é exatamente assim que começam as grandes histórias. Primeiro existe uma criança. Depois aparece a promessa. E, com muito trabalho, pode surgir o jogador profissional. Só que antes de pensar no Allianz Parque, existe uma longa estrada. E PH Neto ainda precisa percorrê-la. Um dos fatores que mais chamam a atenção em sua trajetória é a capacidade de decidir partidas. No futebol de base, existem jogadores habilidosos. Existem jogadores rápidos. Existem aqueles que enxergam o jogo de maneira diferente. E existem os que conseguem transformar tudo isso em números. PH Neto vem fazendo justamente isso. Gols e assistências aparecem constantemente em sua trajetória. E quando o jogador consegue participar diretamente das jogadas decisivas, ele passa a ser observado de outra maneira. Não é apenas sobre fazer uma jogada bonita. É sobre fazer a diferença. E essa diferença é o que grandes clubes procuram. Foi assim que ele começou a ganhar espaço. Foi assim que vieram os títulos. Foi assim que apareceram as premiações. E foi assim que as competições internacionais passaram a fazer parte de sua caminhada. Mas agora vem a pergunta que provavelmente está passando pela cabeça de muitos palmeirenses. Será que esse garoto pode realmente chegar ao nível de Neymar?
A comparação é enorme. Afinal, estamos falando de um dos maiores jogadores brasileiros da geração recente. Neymar, quando era jovem, também encantava pela habilidade, pela personalidade e pela facilidade para decidir jogos. Mas é preciso ter cuidado. Comparar um jogador de 12 anos com uma estrela mundial pode criar uma pressão desnecessária. PH Neto precisa ser PH Neto. Não precisa ser uma cópia de ninguém. Não precisa carregar o peso de ser o próximo Neymar. Precisa desenvolver o próprio estilo, construir a própria personalidade e escrever a própria história. Porque talvez o maior erro que um jovem talento possa cometer seja tentar viver a carreira de outra pessoa. O que o torcedor precisa fazer agora é observar, acompanhar, torcer e deixar o garoto crescer dentro do futebol. E falando em futebol europeu, é justamente aí que começa uma das maiores curiosidades em torno de qualquer jovem talento brasileiro. Quando um jogador se destaca muito cedo, principalmente em competições internacionais, naturalmente surgem especulações. Clubes gigantes sempre monitoram o mercado. Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, entre tantos outros. Mas uma coisa precisa ficar clara. Até o momento, não existe confirmação de uma proposta oficial dessas equipes por PH Neto. E isso é importante. Porque existe uma diferença enorme entre um jogador ser observado e existir uma negociação concreta. O que podemos dizer é que, pelo perfil e pelos números apresentados, PH Neto é exatamente o tipo de talento que desperta curiosidade. E se continuar evoluindo, é natural imaginar que seu nome possa ganhar ainda mais projeção. Agora pense no tamanho dessa responsabilidade. Um garoto de 12 anos começando a chamar atenção. Centenas de gols registrados. Títulos. Competições internacionais. Uma camisa pesada como a do Palmeiras. E uma torcida inteira querendo descobrir o que pode acontecer no futuro. É muita coisa. Por isso, o melhor caminho é continuar trabalhando. Treino, descanso, preparação, orientação, família. E principalmente, aproveitar o prazer de jogar futebol. Porque antes de ser profissão, futebol é paixão. Foi essa paixão que levou o PH Neto às quadras de futsal. Foi ela que o colocou no caminho do Palmeiras. E é ela que continua levando o garoto para os campos. Existe também um detalhe bonito nessa história. PH Neto nasceu na Paraíba. E a região tem uma relação muito forte com o futebol brasileiro. Grandes jogadores já saíram de terras paraibanas. Douglas Santos é um exemplo. Agora, uma nova geração começa a aparecer. E ter a oportunidade de encontrar Douglas poucos dias depois de uma Copa do Mundo torna esse momento ainda mais simbólico. É como se duas pontas de uma mesma história se encontrassem. Um jogador que já chegou ao maior palco. E outro que ainda está sonhando com isso. Talvez Douglas tenha deixado algum conselho. Talvez tenha contado um pouco de sua experiência. Talvez tenha simplesmente conversado com o garoto. Nós não sabemos todos os detalhes. Mas sabemos que encontros assim podem marcar uma criança para sempre. Porque, quando você tem 12 anos, encontrar um jogador da seleção brasileira pode parecer algo gigantesco. É uma lembrança que fica. E quem sabe, no futuro, seja PH Neto quem esteja recebendo uma nova geração de garotos. Talvez um menino olhe para ele e diga: "Eu quero ser como você." Esse seria o sinal de que todo o caminho valeu a pena. Mas ainda estamos muito longe desse momento. Agora é hora de continuar observando. E existe algo que torna essa história ainda mais interessante para o torcedor do Palmeiras. O clube tem tradição em revelar jogadores. E quando uma nova joia aparece, a torcida imediatamente começa a imaginar o futuro. Alguns chegam ao profissional. Outros seguem caminhos diferentes. Alguns se tornam grandes nomes.